Agora eu vou convidar o Eduardo da Rocha e Souza, da plataforma Parceiros pela Amazônia, para fazer a sua fala. Pessoal, obrigado quem está aqui por aguentar, a gente está com fome. Vou tentar ser breve, vou tentar ser interativo, para que a gente possa concluir esse painel. Quero começar saudando os demais painelistas. Muito legal a gente estar junto discutindo sobre dados, política pública, desenvolvimento regional. Para mim é um prazer estar aqui. Eu quero reforçar meu agradecimento para a professora Tassiana, para a PPA, que é a plataforma Parceiros pela Amazônia. Realmente é muito importante a gente conhecer as realidades amazônicas. Muito importante. Bom, para quem não conhece, a PPA é uma iniciativa de ação coletiva, multissetorial. O nosso papel é alavancar investimentos de impacto. Esse é um nome que é bastante questionado, porque o que é impacto? A gente precisa definir isso juntos. Mas aqui, tentando ser simples, acho que impacto é quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para o meio ambiente, quando a gente entende que a gente é parte disso tudo. Então, se a gente está trazendo algo positivo para a vida nossa e de todos os seres, a gente está falando de impacto aqui nessa lente do que eu vou trazer. Tá? E aí, além de alavancar investimentos, a gente tem a função, o propósito de fazer articulação entre atores e trabalhar de forma colaborativa. E eu estou muito feliz aqui porque eu sinto esse poder da colaboração acontecendo aqui nesse território. Então, que bom que a gente está fazendo isso juntos, eu espero que a gente continue. Falando um pouco sobre a PPA, eu não quero aprofundar tanto, mas a gente trabalha com dois grandes temas para desenvolvimento de projetos. Esses temas são desenvolvimento territorial, que olha, sobretudo, para iniciativas direcionadas para algum escopo geográfico específico, com delimitação e compreensão do território, dos territórios, dos modelos de governança que ali existem, dos atores que estão ali presentes, e das instituições e os tipos de necessidade que elas têm. Do outro lado dos projetos, da modalidade que a gente chama de fortalecimento de negócios de impacto, então hoje eu fiz essa pergunta até para eu poder conectar um pouco essa linguagem que a gente tem fora da Amazônia muitas vezes, startups, negócios de impacto, e o que eu queria fazer um convite é para que a gente possa se reconhecer, inclusive aqui no território, como empreendedores e empreendedoras de negócios, de iniciativas econômicas que buscam melhorar a vida de quem está aqui, a partir dos conhecimentos, dos recursos que são próprios do território. Então, quando eu falo de negócio de impacto, nada mais são do que, por exemplo, cooperativas que há muito tempo buscam equilibrar algum tipo de sustentabilidade financeira com impacto positivo, socioambiental positivo. A gente, na PPA, a gente hoje acompanha um portfólio, um grupo de 16 projetos, são 9 nessa modalidade de desenvolvimento territorial, são projetos mais longos, e 6 na modalidade de fortalecimento de negócios. A forma da gente implementar projetos é sempre em parceria, está no nosso nome, Parceiros pela Amazônia. Então, a gente necessita que outras organizações, sobretudo do setor privado, coloquem investimento junto conosco para que a gente possa acompanhar essas iniciativas, trazer metodologias, dar visibilidade e fazer articulação. Então, a gente sempre provoca o setor privado para que ele venha junto, ele tem essa responsabilidade. E a PPA, desde o ano passado, também foi provocada, na hora que a gente desenvolveu a nossa teoria da mudança, a falar mais também com o poder público. A gente não nasceu com esse DNA, mas cada vez mais a gente entende ser necessário falar com todos os setores, poder público, terceiro setor e setor privado. Tá?
E hoje, em especial, como a gente está falando de dados aqui, eu queria apresentar um resultado. Na verdade, eu vou pegar alguns resultados de um mapeamento que a PPA conduziu no ano passado e divulgou neste ano, né? Foi o mapeamento Caminhos para a Amazônia. Esse mapeamento olhou, sobretudo, para iniciativas que já existem e que estão fortalecendo esses negócios de impacto nos territórios amazônicos, né? Quando a gente fala de iniciativas que fortalecem os negócios, é porque a PPA ela é uma iniciativa, uma plataforma que apoia quem apoia. Então, nós não estamos diretamente nos territórios, mas nós estamos junto de parceiros que estão nos territórios, conversando com as pessoas, conversando com as organizações locais e apropriadas, né? E a gente entendeu, ano passado, que era necessário fazer uma fotografia de algumas das iniciativas que já existem no território amazônico, a Amazônia Legal brasileira, né? A gente não esgota as iniciativas que existem. A gente está fazendo simplesmente uma fotografia. Então, foi uma pesquisa, né, com uma amostra, pesquisa estatística, questionário. Tivemos 62 organizações respondentes e que colocaram 66 iniciativas dentro dessa pesquisa, né? A gente acredita muito que, a partir desses dados, a gente consegue gerar informação e aí, conversando, a gente fortalece a questão de conhecimentos e aí a gente fica mais apropriado, com mais discurso, com mais narrativa, para conseguir influenciar políticas públicas e políticas corporativas. Então, essa foi a função desse mapeamento Caminhos para a Amazônia. E aí eu vou apresentar alguns dos resultados para vocês, porque tem coisa bastante interessante que eu acho que vocês vão gostar. Então, primeiro, eu quero só, né, dizer, a PPA ela tem um apoio, né, da Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, né, a USAID Brasil, que tem papel aqui dentro do Brasil, olhando sobretudo para a conservação de biodiversidade na Amazônia. É um dos nossos principais parceiros. E esse mapeamento, especificamente, também teve o apoio do governo do Reino Unido, da Fundação CERT e da Amazon Investor Coalition, né, que é um coletivo global que também vem tentando trazer mais investimentos de impacto para a Amazônia. E aí não só a Amazônia brasileira, mas a Panamazônia. Natan, podemos ir para a página 16, por favor. Pode seguir. É um pouquinho mais para frente mesmo, pode ir. Aqui, boa. Mapa. Adoro mapas. Eu queria só reforçar, né, a gente, dentro dessas 66 iniciativas que foram mapeadas, a gente perguntou onde é a sede da organização, né, entender onde estão. E aí, 3 estados se destacaram, né, como os locais onde essas organizações estão sediadas, né. O primeiro estado foi o estado de São Paulo, e aí a gente ficou muito feliz de ver que 2 estados da Amazônia Legal já estão, né, no topo, que é justamente o Pará, em segundo lugar, e o estado do Amazonas, em terceiro lugar. Vários outros estados também têm, pelo menos, uma organização, né, atuando no fortalecimento de negócios. Muito bem. Próxima pode ser a 17. O que eu queria mostrar daqui? Que essas iniciativas que fortalecem os negócios, os empreendimentos locais, elas, sobretudo, são incentivadas a partir de doações. Filantropia. Principalmente filantropia internacional e nacional. São os 2 principais apoiadores. Em terceiro lugar, existe também empresas, institutos e fundações que contratam, né, projetos para que possam ter os seus negócios parceiros, por exemplo, apoiados e fortalecidos. E, em quarto lugar, tem o poder público, né? Então, a gente vê que a quarta barrinha ali, né, já está um pouquinho mais distante, e eu deixo aqui essa provocação, né? O poder público precisa se aproximar do investimento de impacto e dos negócios que existem nos territórios. Então, iniciativas como o SEBRAE, que está aqui,
né, já é um passo para isso, mas a gente precisa de muito mais, né? Os 3 setores precisam estar articulados para que a gente possa desenvolver a região e as regiões, né? Próximo, Natan, pode ir para o 19, por favor. Isto. E aqui eu queria trazer um destaque, né? Dessas iniciativas que fortalecem os negócios, a gente vê que elas, sobretudo, são geridas por mulheres, né? Então, 75% das iniciativas que fortalecem negócios têm mulheres na liderança. Isso aqui no contexto da Amazônia. Acho que isso é essencial da gente reconhecer, né? E política pública precisa dialogar com isso. Em segundo lugar, que eu acho que é bastante interessante também, são as populações urbanas aqui da Amazônia. Então, esses líderes dessas iniciativas que fortalecem negócios, eles estão nas cidades. E a gente precisa lembrar disso, né? Porque lá no Sudeste tem muita gente que acha que a Amazônia é só floresta, né? Ou é só área desmatada, mas não, tem cidades muito importantes, relevantes aqui nesse território. E são nelas que tem muita gente estudando, dando aula e empreendendo ou apoiando os empreendimentos. Acho que é legal também a gente ter isso em mente. E também aqui, o que a gente vê? Né? Que vários outros grupos importantes não estão super representados, né? Então, os produtores, as populações tradicionais, extrativistas, né, população, povos indígenas, eles ainda não estão entre, né, os principais líderes dessas iniciativas. E a gente precisa olhar para isso também, né? Inclusão é quando a gente olha para isso e fala, a gente precisa que esses grupos estejam na liderança, né? Só assim a gente vai conseguir equidade de fato e ter benefícios da maravilhosa diversidade que existe aqui no território, né? Então a gente precisa também olhar um pouco mais para isso. Na página 22, Natan, por favor. Legal. Eu queria falar um pouco de que tipo de suporte, né, que é oferecido hoje por essas iniciativas, né? A gente está falando principalmente de capacitação, né? Então, treinamento em grupos. A gente está falando de conexão entre esses negócios e os doadores, né, investidores, financiadores. A gente está falando sobre monitoramento, né, acompanhamento da vida desses empreendimentos. E, em quarto lugar, também ali no grupo, né, forte, questões de relacionamento. Tá? Então, o que a gente chama de networking, né, é isso, a gente sentar junto, conversar, se conhecer. Isso acontece bastante também. Página 27, por favor, Natan. Quero falar um pouco sobre os públicos, né? Então, 77% das iniciativas que fortalecem esses negócios olham principalmente para organizações de base comunitária. Isso também é bem legal da gente entender, né? Lá em São Paulo, né, no Sul, quando a gente fala de negócio de impacto, normalmente é uma startup, né, nascendo tecnológica e tal. Mas aqui na Amazônia já existem negócios de impacto há muito mais tempo e que acontecem principalmente nas comunidades, né, nas cooperativas. Então, é a importância que tem, né? A gente precisa mostrar isso para o mundo, porque dá para fazer negócio de impacto coletivo, dá para fazer, né? Um outro dado legal também, que eu acho que está na página 28, Natan, é que as iniciativas apoiam organizações que estão situadas no campo, ou seja, é possível da gente olhar, né, para a base produtiva, para as comunidades, para as associações, para os produtores, para a agricultura familiar. É possível a gente conectar a atividade que eles fazem com a economia, com o desenvolvimento econômico, né? E nem vou falar sobre os diversos conceitos que podem ter sobre bioeconomia, daqui a pouco eu vou entrar num deles, mas quando a gente fala de economia, a gente está falando de cuidado da casa, né? Então, eu penso que, eu deixo essa reflexão também, a economia vai ganhando, né, novos nomes, novos prefixos, mas se a gente for lá na base do nome de economia, a gente está falando do cuidado da terra. A gente devia, né, sempre lembrar disso, porque a economia tradicional foi para um mundo do investimento, né, aquela coisa bem
capitalista, mas o cuidado da terra é a base, né? Sem ela, ninguém consegue viver. Então, é importante a gente lembrar dessa conexão entre o campo, a produção, né, e o desenvolvimento real. Mas me chama a atenção, né, que poucas atividades estão direcionadas para quem compra insumos, para quem industrializa e agrega valor, para quem comercializa de fato. Então, existe uma atenção bastante direcionada para a base produtiva, mas ainda falta bastante atenção para os outros elos, né, para fazer com que os produtos, os insumos, ganhem, né, mais valor e sejam vendidos com valor para a sociedade, globalmente, né. Página 33, por favor, Natan. E aqui, né, quem são, né, os principais públicos dentro desses negócios, empreendimentos apoiados? Na nossa fotografia, o principal público é a população tradicional extrativista da Amazônia. E, em segundo lugar, população indígena, né, produtor rural, população tradicional ribeirinha, mulheres, produtor agroextrativista e jovens. Mas a gente percebe que a grande parte está ali na população tradicional extrativista. Estou acabando, viu, Natan? Página 34. Aqui é sobre as atividades, né? Então a gente viu o público, viu as pessoas, né, e que tipo de atividades elas fazem. Como eu comentei anteriormente, principalmente extrativismo, em segundo lugar agricultura, em terceiro lugar manejo, né, manejo das diversas cadeias de valor. Eu não gosto desse nome também, que cadeia, né? A Tatiana Shore sempre fala, pô, cadeia é uma coisa que parece que você está preso, né? Ela faz uma provocação sobre redes de conhecimento, né? E eu acho que a gente consegue também se libertar um pouco, né, dessa visão de cadeia. Mas é isso. Em terceiro lugar, tem manejo aí de uma série de espécies, né, produtos da vida, né? Sociobiodiversidade, exatamente. Muito bem, página 36, Natan, acho que é a última. Aqui, né, quais são os focos temáticos, né, os grandes temas dessas iniciativas? Então, o que a gente vê? Que daquelas 66 iniciativas, 52 falam que o tema delas é bioeconomia, né? E aí aqui veio uma das possíveis leituras de bioeconomia, né? Atividades econômicas que envolvam a produção de bens e serviços a partir de material biológico como recurso primário. Mesmo esse recorte pode ser bastante questionado, aprofundado, né? Porque a gente vê diversas atividades, né, principalmente acho que no setor do agronegócio, que usa, né, um produto, um material biológico, mas não necessariamente desenvolve, né, aquela região, principalmente olhando para as pessoas e para o ambiente, para a sustentabilidade e para a qualidade de vida. Em segundo lugar, né, bem pertinho um do outro, né, então o círculo ali do 28 e do 27, a gente está falando de sistemas regenerativos, né, restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, né, ou alteradas, e, em terceiro lugar, de novo, né, as cadeias de fornecimento sustentável. Então, essa coisa, né, de você olhar o insumo e chegar no produto, né, e vender isso, e gerar valor, sobretudo para quem produziu lá no começo, né. O produtor precisa ser melhor e a produtora, né, precisam ser melhor reconhecidos, valorizados, e isso a gente está falando de geração de renda, né. Bom, esse foi um recorte do estudo, né, o mapeamento Caminhos para a Amazônia, ele está disponível online no Guia 2,5, né, que foi um guia feito lá faz 15 anos pelo Quintessa, com vários parceiros. Esse ano a gente se uniu a eles com um recorte específico de Amazônia, né? E a PPA está aqui para fazer isso, para dar visibilidade para quem já está fazendo, né? Nós somos um ator do meio de campo, né? Então, a gente não quer inventar a roda,
a gente quer fortalecer o que está dando certo. E, para isso, a gente precisa da participação de todos os setores. Então, mais uma vez, obrigado por poder trazer essa informação aqui. Espero que tenha dialogado com o tema do painel. E fico aqui à disposição para a gente conversar mais. Estou muito feliz de estar aqui nesse território.